Aqui. Só esperando ele compartilhar aqui com vocês. Acho que agora foi. Então, boa noite. Vamos então falar sobre desbiose intestinal, a raiz invisível, que muitas vezes a gente não está percebendo o que o corpo está querendo dizer, né? Então, a desbiose, ela é um desequilíbrio da microbiota intestinal, que pode afetar, então, a produção de energia, o seu humor, a parte da digestão, gerar processos inflamatórios em você, e muitas vezes a gente não sabe o que realmente está acontecendo com o organismo, tá? Quem está no Instagram, o link está nos meus stories, quem quiser ver os slides e participar aqui da aula, tá? Boa noite aí para vocês, já eu respondo vocês. Para a gente falar um pouquinho mais, então, como que esse intestino afeta a nossa saúde como um todo. A gente precisa entender que ali tem uma raiz que muitas vezes não é vista, não é cuidada da forma certa. E aí, o que acontece? A maioria das pessoas hoje que me chamam no direct, que entram em contato para iniciar um tratamento, são pessoas que vêm falando, eu já fiz um tratamento e não melhorei, mas não fez o real tratamento de recuperação, porque tomar probióticos, a glutamina, usar enzima digestiva, mudar a alimentação, tirando só glúten, lactose ou industrializados, isso não é tratamento. Então, a gente precisa realmente entender como é o verdadeiro tratamento para se recuperar da desbiose. E por isso que, às vezes, a pessoa fala, eu já fiz e não melhorei, mas ela não entende que ela ainda não tratou do jeito que precisa. Tá? Então, a ideia hoje é mostrar para vocês essa questão de como a desbiose ela é mais complexa e ela precisa de um tratamento, de um passo a passo de cuidados para realmente ter a solução. E assim você não fica refém achando que é só usar um probiótico, ter que tomar antibiótico, ter que usar uma glutamina que vai resolver a questão. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Vanessa Fialho, sou nutricionista, então, funcional, com foco em modulação intestinal, já trabalho na área aí há mais de 8 anos, já tive vários problemas com a saúde do intestino, saúde emocional, parte digestiva, e eu consegui melhorar a minha qualidade de vida e a voltar a comer alimentos que antes eu não tolerava mais, depois que eu realmente fiz essa recuperação da minha saúde do intestino de forma correta e direcionada. E como eu mantenho todo esse cuidado ainda ao longo da minha vida aí. Eu fiz a minha primeira modulação intestinal, foi em 2017, em setembro de 2017, quando eu conheci a modulação intestinal, e aí sim eu comecei a cuidar. E de lá para cá, eu mantive todos esses cuidados e eu já passei por diversos problemas que a maioria das pessoas vem trazendo. Não tolera leite, não tolera glúten, eu comia glúten, eu tinha muita distensão, eu tinha diarreia também, depois o intestino prendia, tive muitas crises de ansiedade, crise de pânico, compulsão alimentar, uma inflamação muito exacerbada no corpo, com muita dor muscular, dor articular e da coluna. Então, assim, foi um caos que eu já vivi e hoje eu estou num equilíbrio de saúde muito maior, porque eu realmente cuidei muito da minha saúde gastrointestinal do jeito que precisa. Então, a gente precisa lembrar que o intestino é uma fábrica. Ele tem os seus funcionários. E os funcionários são fundamentais para essa fábrica funcionar, para ela se orquestrar de uma forma adequada. Por isso, as bactérias, elas são consideradas os nossos trabalhadores. Ela vai manter todo esse processo de funcionamento num nível muito perfeito, tá? E a gente precisa lembrar que a gente tem tanto bactéria boa, bactéria ruim, parasitas dentro do nosso intestino. O que a gente precisa entender é o seguinte, a gente
tem uma questão de simbiose, de um equilíbrio entre as bactérias boas e ruins. E a gente precisa ter uma diversidade de bactérias povoando o intestino para que a gente consiga realmente ter uma digestão adequada, a absorção de nutrientes. Então, se uma pessoa ela tem a tal da disbiose, que é o desequilíbrio dessas bactérias, ela tem uma alteração, sim, da saúde digestiva. Ela tem uma alteração, sim, da absorção de nutrientes ali pelo intestino. E aí não adianta eu ficar me alimentando de forma saudável se meu corpo não absorve os nutrientes. E essas bactérias, como a gente precisa ter uma diversidade maior, então eu tenho bactérias que vai ser responsáveis por produzir substâncias que geram desinflamação no intestino, outras bactérias vão ser responsáveis por digerir determinados alimentos, outras de absorver vitaminas, outras de produzir vitaminas, outras de produzir GABA, serotonina, que é responsável pela nossa saúde emocional. E aí você vai entendendo que é tudo uma orquestra, que a gente vai tendo uma sinergia entre eles. Uma bactéria ajuda a outra a sobreviver e assim ajuda também a manter a barreira do intestino sob equilíbrio, desinflamada, com essa barreira fechada. Então, quando eu começo a ter uma desorganização desses meus funcionários, porque começou a faltar alguns, ou porque eles não estão conseguindo trabalhar na sua eficácia, eu entendo que eu já estou iniciando um processo de desequilíbrio dessa saúde do meu intestino, porque algo ali começa a ser realmente comprometido, tá? E aí a gente tem os sabotadores. Então, quando os funcionários são ruins, eles assumem o controle e ali a produção entra em colapso. Já viu que é negócio quando a gente coloca uma maçã podre no meio das outras, as outras são contaminadas? Então, sempre que tem uma bactéria que ela é ruim, que ela tem a tendência em gerar mais inflamação, ela acaba, então, tomando mais conta e fazendo, então, alterar pH do intestino, o que vai começar a fazer você ter a alteração dessas bactérias ali no intestino também. Por quê? O nosso pH de intestino, o ideal é entre 7 e 7,5. É um pH em que bactérias boas conseguem sobreviver, tá? Então, se eu começo a ter um pH mais ácido, se eu tenho um pH muito básico, eu não faço esse processo de manutenção das minhas bactérias, porque as bactérias boas elas não conseguem sobreviver em pH acima de 7,5 e nem em pH menor que 7. Precisa ser entre 7 e 7,5. E aí, quando eu tenho uma tendência em ter mais bactérias ruins, eu começo, então, a fazer uma seleção por essas bactérias que são mais prejudiciais. E aí são aquele processo, quando eu tenho esse desequilíbrio da qualidade de bactérias, em que eu tenho aumento de bactérias ruins, diminuição de bactérias boas, eu realmente tenho um desequilíbrio qualitativo dessas bactérias. Mas eu posso ter uma alteração da disbiose quantitativa, em que eu tenho, sim, as minhas bactérias protetoras da saúde do intestino, mas a proporção de bactérias ruins está muito superior às boas, ou eu tenho um crescimento muito exagerado das minhas bactérias boas lá no intestino delgado, que é chamado, né, da SIBO, que é o supercrescimento bacteriano, que é um tipo de disbiose também. Então, a gente precisa entender que a gente tem níveis tipos de desbiose e também a gente tem intensidade. Tem pessoas que têm uma desbiose mais leve, outras pessoas uma desbiose intermediata e outras uma desbiose bem mais profunda. E, lógico, quanto mais tempo você tem a desbiose, quanto mais desequilibrado esse intestino está, mais demorado vai ser a recuperação da sua saúde. Mais você vai ter que gastar, às vezes, com algum suplemento, com uma alimentação, e vai levar muito mais tempo, tá? Então, a saúde intestinal, ela depende obrigatoriamente desse balanço dos dois grupos, tanto de bactérias boas quanto de bactérias ruins. Lembre, o intestino é uma fábrica onde eu tenho vários funcionários. E para que essa fábrica funcione de uma forma adequada, eu preciso sim que tenha equilíbrio entre os seus trabalhadores. Ninguém pode sair sobrepondo ao outro, tá? Então, é esse equilíbrio
que vai fazer com que a gente tenha uma real qualidade da vida, da saúde como um todo e uma real absorção dos nutrientes. Então, como eu já falei, tá? Essa desbiose é quando eu tenho falta de bactérias boas, excesso de bactérias oportunistas, tá? Que são as bactérias ruins. Os funcionários, né, as bactérias boas, né, vamos brincar assim, que os nossos funcionários ali, eles são muito importantes. Por quê? Como eu falei, cada bactéria, ela tem uma função diferenciada para manter a saúde do nosso corpo. Então, temos bactérias que são produtoras de B12, K2, que vai fazer com que meu intestino faça o processo de contração para a gente fazer o cocô todo dia. Então, quem tem uma tendência em ter constipação, né, aquele intestino muito preso, tem chance muito grande de ter baixa de uma bactéria chamada Roseburia. A Roseburia ela é importante para fazer o processo de contração muscular no intestino. Fazem fortalecimento do nosso sistema imunológico. Então, se você falar, Vanessa, se eu estou com desbiose, eu tenho mais tendência em ter um sistema imunológico mais fraco? Sim, porque o sistema imunológico, para ele se fortalecer, ele se comunica com o nosso intestino. Lembrando que o intestino, embaixo dele, a gente tem um tecido chamado GALT, que é um tecido onde eu tenho a produção das nossas células imunológicas. E vamos lembrar que nossas células imunológicas, elas só se fortalecem se elas estiverem bem nutridas também. E quem que vai dar nutrientes para nosso sistema imunológico? O intestino. Por isso que esse intestino, eles têm que estar funcionando. Se o intestino está ruim, o sistema imunológico também fica prejudicado. É aquela pessoa que adoece com muito mais facilidade, tá? E aí, como eu já disse, tem bactérias que elas vão ajudar, então, no processo de absorção de nutrientes. Já as bactérias ruins, tem umas danadinhas de uma classe chamada Firmicutes, tá? Elas fermentam muito. Geralmente são essas bactérias que as pessoas, quando tem elas em maior proporção, geram um desequilíbrio maior, tá? Não desequilíbrio, a pessoa ela começa a fermentar muito mais alguns alimentos. Por isso que, eu comi alho, comi cebola, comi brócolis, comi abacate, menino do céu, distendi demais. É porque está com uma predominância muito grande dessas bactérias chamadas Firmicutes, que têm a capacidade de fermentar muito mais esses alimentos que têm um teor de fibras maiores. Por isso que existe a dieta Low Food Map. Ela trata? Não trata? Ela é uma estratégia a mais para a gente cuidar da saúde do intestino. Mas ela não trata. E ela, a longo prazo, ela pode gerar mais desequilíbrio ainda. Porque se eu tiro aquilo que está alimentando as minhas bactérias, eu faço elas morrer. E a falta de bactérias já é uma desbiose. Porque eu não falei que as firmicutes são ruins. É que elas estão em proporção maior do que deveria. Então, lembra do desequilíbrio entre quantidade e qualidade? Então, a gente precisa entender que, às vezes, eu tenho uma desbiose não por ter bactérias inflamatórias, e sim por eu ter bactérias que estão fermentando muito em maior proporção do que realmente deveria. E aí, tem algumas bactérias ruins que, elas, sim, produzem muitas toxinas que vão desencadear processo inflamatório e, ao mesmo tempo, isso vai desencadear o aparecimento aí de futuro de alguns processos de doenças, como doenças inflamatórias do intestino, autoimune ali no intestino, e por aí vai, tá? E temos bactérias que elas têm a capacidade, gente, porque assim, a gente tem a barreira, a gente tem as vilosidades do intestino, e nessas vilosidades eu tenho uma produção de muco. Esse muco faz proteção da minha barreira intestinal. Só que eu tenho bactérias que vêm e degradam a produção de muco da minha barreira intestinal. Se eu faço uma maior degradação desse muco, você entende, se ela tem a função de proteger, meu intestino vai ficar mais desprotegido? Então, quando a gente pega, às vezes, um teste da microbiota e olha, a gente entende melhor que, às vezes, a pessoa ela tem as bactérias que são produtoras desse muco, como a Arquemância, Faecalbacterium prausnitis, mas ela tem uma bactéria muito específica que faz lá e degrada esse muco. Então, uma pessoa constrói e a outra vai lá e destrói.
que acontece? Essa pessoa vai começar a ter processos de alteração da saúde desse intestino também, porque ela está com uma bactéria muito específica que está fazendo essa alteração acontecer ali dentro do seu intestino. E aí, sim, tem que entrar com alguns ativos e suplementos, estratégias alimentares muito direcionadas para a gente fazer esse processo de modulação, de reequilibrar tudo que precisa. Por que as bactérias boas, então, desaparecem do nosso corpo, né? Elas não desaparecem assim do nada. É que, às vezes, a gente tem, ao longo da vida, a gente a gente vive de uma certa forma que faz com que as nossas bactérias, elas não consigam sobreviver, porque eu não alimento elas de uma forma adequada. Então, vamos lá. O uso de antibióticos faz você acabar tanto com a bactéria boa quanto com a bactéria ruim, tá? Então, ela não seleciona ninguém, ela só sai marcando. Dieta pobre, são pessoas, às vezes, né, se a gente parar para analisar, o brasileiro em si, desde novo, a gente teve a questão da alimentação ser assim, pão com manteiga, café com leite ou café, pão com margarina, pão com queijo, pão com não sei o quê. Não saía disso. Depois almoço, arroz, feijão, uma proteína, um alface e um tomate. À tarde, a mesma ideia do café da manhã. À noite, um lanche ou a mesma ideia do almoço. E a pessoa acaba fazendo a mesma rotina alimentar por muito tempo. E essa rotina alimentar é uma rotina alimentar muito pobre em nutrientes de vitaminas, minerais, tá? Que não alimenta realmente as bactérias boas. E aí você vai fazendo uma redução dessa quantidade de bactérias boas, porque você não alimenta elas do jeito que você precisa. Mas é porque você sempre teve um hábito alimentar. Então, se você parar para analisar, às vezes sua desbiose, ela começou lá na infância. A minha foi na infância, porque eu tomei muito antibiótico, fora a minha alimentação. Então, não é só ter que comer, é saber o que eu vou comer para poder alimentar essas minhas bactérias. E outra coisa, pessoas que têm uma dieta muito legal, mas é uma dieta que não se diversifica. Aquela pessoa que come a mesma coisa durante o mês inteiro, 2 meses direto, que é uma dieta monótona. Isso quer dizer que eu não estou dando fibras diferentes, antioxidantes, fitoquímicos ali, que vão estimular o crescimento de bactérias diferentes. Você vai estimular o crescimento das mesmas bactérias. E se eu estimulo o crescimento de bactérias, só de algumas bactérias, a gente fala que tem uma redução da diversidade dessas bactérias no intestino. E se eu tenho uma redução dessa diversidade de bactérias, vão entender que vai faltar família ali para trabalhar, que não vai produzir substâncias para proteger o nosso intestino, não vai produzir substância para crescimento de outras bactérias, e por aí vai. Então, você gera, assim, um desequilíbrio. E a literatura traz isso muito, com foco muito grande. A baixa diversidade é um risco para o desenvolvimento de vários processos de doenças para nós, como alteração da digestão, alteração da saúde emocional, inflamação no organismo, porque a pessoa às vezes não come de uma forma variada. Não é que você tem que mudar a sua dieta todo dia, né? Todo dia tem que ser uma coisa diferente. Mas você não pode manter sempre comendo arroz, feijão, alface, tomate e a proteína. Você tem que trazer os legumes mais diferentes, mudar os legumes às vezes a cada 15 dias, mudar um arroz, tem um arroz cateto, arroz branco, arroz negro, arroz vermelho, arroz parborizado, integral. Então, a gente tem uma variedade. Feijão preto, feijão carioca, feijão vermelho. Então, a gente temos aí leguminosas, grão de bico, ervilha, lentilha e por aí vai, tá? Então, a gente tem uma variedade, mas as pessoas ficam sempre consumindo as mesmas coisas. Então, uma dieta pobre em vitaminas, minerais e fibras, e, ao mesmo tempo, uma dieta também monótona, que a pessoa come a mesma coisa todo dia. Ela não muda a rotina alimentar dela. E, claro, gente, o mal do século aí que entra, que é o estresse crônico. Por que o estresse altera tanto a saúde do intestino? O cortisol que é liberado, que é o hormônio do estresse, que ele é liberado, né, numa condição maior do que o necessário. Quando a pessoa está estressada, o que ele faz a gente acordar, ativar para a vida, ele estimula crescimento de bactérias ruins, tá? Quando ele está em excesso, e ao mesmo tempo, ele
ele faz a degradação do muco de proteção do intestino e ele faz com que eu faça uma quebra dessa barreira do intestino. Então, assim, a gente tem um intestino em que ele é poroso, mas é uma porosidade seletiva. Então, só passa aquilo que está bem digerido e que o sistema imunológico entende quem é. Eu brinco muito que ali não é casa da mãe Joana, então não passa para a corrente sanguínea qualquer coisa. Tem que ter uma seleção. Quando eu começo, então, a fazer um processo de desbiose, eu tenho uma tendência maior em fazer esses buracos aumentarem, porque eu tenho uma ligação entre células que elas vão sendo degradadas. É como se eu tenho aqui dois tijolos e eu tenho cimento, e esse cimento está sendo consumido. Quando esse cimento está sendo consumido, vai abrir um buraco maior ali. Se eu tenho um buraco maior, começa a passar para a corrente sanguínea substâncias que não poderiam. Toxinas ambientais, alimentos mal digeridos, fragmentos de bactérias ruins, e isso aciona o sistema imunológico a trabalhar, estimulando muito mais a liberação de células inflamatórias. Gente, tudo isso acontece de uma forma subclínica. Você não sente dor e nem ardor. É silencioso. Só que o corpo ele começa a te dar vários sinais que você não percebe. E são sinais básicos que a gente acha que é normal, tá? E eu vou falar isso aqui ainda para frente. Então, esse estresse hoje que as pessoas estão tendo é um estresse crônico, estresse de longo prazo, e é um estresse que faz, sim, você gerar inflamação nesse intestino, porque você degrada o muco que protege, você deixa essa barreira intestinal muito mais fragilizada e ainda faz a quebra dessa junção entre uma célula e outra. E aí a descida dessas substâncias estimulam uma maior liberação de células inflamatórias, tá? E aí eu vou falar alguns exames aqui que é importante a gente entender, que vai ajudar a ver como que tá essa saúde do intestino realmente, tá bom? Então, esses daqui são os principais processos, tá? Medicamentos, rotina alimentar e o estresse. São os três principais hoje que realmente faz um processo de alteração da saúde do intestino e também a alteração dessa qualidade das bactérias intestinais. Sintomas muito comuns da desbiose, gente. Cansaço sem motivo. Do nada, eu comecei a sentir mais cansado. Meu Deus do céu. Tá chegando o final do dia, mas já não tô só o pó. Não tô dando conta mais. Nossa, mas antes eu não tinha esse cansaço tão. Ah, é porque eu tô trabalhando demais. É porque você não tá você não tá absorvendo nutrientes necessários para a produção de energia do seu corpo, que depende de complexo B, depende de ferro, coenzima Q10 e por aí vai. Um intestino que não absorve bem os nutrientes, você quer que ele funcione como? Se o seu corpo depende de vitaminas e minerais para acontecer o maquinário funcionar. Não adianta eu ter a fábrica, ter os trabalhadores, não dar aos trabalhadores as ferramentas para eles poderem trabalhar. É como se eu tenho os meus trabalhadores lá e eles não têm essas ferramentas para poder fazer o maquinário trabalhar ao nosso favor, né? Então, as vitaminas e minerais entram nesse processo como se fossem as nossas ferramentas. Pessoas aí que têm muita névoa mental, uma dificuldade exacerbada de concentração, tá? Porque são pessoas que têm uma dificuldade maior de produção de noradrenalina, adrenalina, dopamina, serotonina, que são os neurotransmissores que cuidam da nossa saúde mental. Eu brinco muito, é eles que não deixam a gente, que mantém a nossa sanidade mental. Então, hoje, o número de pessoas com estresse e, ao mesmo tempo, em processo de ansiedade, de depressão, é muito grande, porque a pessoa ela não está tendo uma produção adequada da serotonina, da dopamina, do GABA, para manter a saúde emocional sob controle. E isso tem a ver com as bactérias? Tem, porque a gente tem bactérias, as bifidobactérias, que elas estimulam a produção de GABA e serotonina. Então, se eu fico sem essas bactérias, eu tenho uma deficiência do meu GABA e serotonina. GABA ajuda a iniciar o sono, gera relaxamento, serotonina, felicidade, tranquilidade. Então, você começa a entender como uma coisa vai influenciando a outra de uma forma... não é só intestino.
É o intestino influenciando no emocional, influenciando na saúde cardíaca, na saúde da tireoide, porque é o intestino que absorve os nutrientes para os nossos órgãos funcionar. E quando um começa a alterar, o resto começa a alterar em conjunto como efeito cascata, tá? E aí a pessoa começa também a desenvolver muitos problemas digestivos. Então, ai, Vanessa, eu tenho muitos gases, nosso estufamento, então nem se fala. Menino do céu, meu intestino vive preso, ou eu tô tendo diarreia com frequência, ou do nada meu intestino prende e depois ele solta. Gente, isso é muito clássico de uma sensibilidade alimentar, porque seu intestino não está conseguindo reconhecer o alimento, porque ele tem uma desbiose ali atrás, tem esse desequilíbrio de bactérias. E lógico, gente, que a gente vai ter uma imunidade muito mais baixa. E a pessoa pega infecções com recorrência, e ela começa a gerar muito mais processo inflamatório, uma inflamação sistêmica que percorre todo o corpo, mas numa intensidade mais baixa, em que eu não tenho aquela questão de gerar febre e nem dor do local. Então, a gente começa, assim, ter um processo de várias alterações do corpo, que ele vai te trazendo os sinais, os sintomas, e a gente vai deixando isso para lá. Vamos deixando passar. Ah, não dormi tão bem essa noite. Nossa, mas já tem o quê? Uns 15 dias que eu não venho dormindo bem. Ah, não, tô com uma vontade de comer doce, mas mais vontade do que o normal. Eu tô começando a ter um pouquinho de queimação, um pouquinho de... Mas é pouco só. E aí entende que esse pouco, que agora no início é pouco, mas se você não cuida e não dá atenção, é algo maior que vai acontecer depois. O número de pessoas que eu pego que chega me queixando que não digere nem água é muito grande, porque a digestão está totalmente travada. E isso não é nada normal, tá? Então, uma digestão travada é sinônimo, sim, de desbiose, de que essa comunicação de não estar recebendo nutrientes necessários para a produção de enzimas digestivas ali para poder trabalhar de uma forma adequada. Outros sintomas aqui, oscilação de humor, coceira na pele, dor de cabeça constante, náusea, boca amarga ou sabor ruim na boca. Isso é sinais muito clássicos, sim, da desbiose, tá? E aí a gente tem uma conexão, que eu já trouxe um pouco aqui para vocês, falando sobre o eixo cérebro-intestino. Então, no nosso intestino, a gente se liga ao cérebro por via de um nervo chamado nervo vago. É como se fosse um fio de telefone, tá? Em que o que é metabolizado, produzido de substâncias no intestino pelas bactérias, levam essa mensagem para o nosso cérebro e o cérebro manda a mensagem para o nosso intestino, tá? Então, nós temos essa comunicação. Por isso que muitas vezes, pessoas que têm muita ansiedade, a ansiedade começou, o intestino bagunçou. Por quê? Às vezes você faz uma descarga de dopamina maior devido à ansiedade e a dopamina ela acelera muito esse intestino por causa dessa comunicação. É um dos gatilhos muito grandes essa comunicação falha para quem tem síndrome do intestino irritável, tá? Então, as bactérias, como eu disse, elas produzem neurotransmissores, né? Que é a GABA e a serotonina, que ajuda na saúde emocional. Mas se eu tiver um ambiente em que eu estou fermentando e essas substâncias que estão sendo fermentadas acaba comunicando para o nosso cérebro que tem algo ruim acontecendo no intestino. Eu brinco com meus pacientes assim, eu falo, quando começa ter esse processo de desequilíbrio ali no intestino, o cérebro só recebe uma resposta assim, deu merda, tamo fudido. Por quê? Lá embaixo desorganizou, o cérebro recebe esse sinal, ele estimula a produção de uma enzima que vai produzir muito mais glutamato e ácido quinurínico. Vanessa, mulher, que nomes são esses? São duas substâncias que estimulam muito a excitabilidade cerebral, que faz a pessoa ter mais ansiedade, falta de foco, de atenção, aqueles pensamentos acelerados, e é ali, que começa o processo todo. Porque quando a gente tem essa barreira intestinal mais quebrada, eu tenho um processo inflamatório maior acontecendo, eu tenho um processo inflamatório sistêmico, quer dizer que meu corpo inteiro está inflamando sim, e com isso eu gero o que a gente chama de neuroinflamação. E a gente tem uma barreira lá no cérebro chamada de barreira hematoencefálica, que faz também
Faz um processo seletivo de quem pode passar para o cérebro e de quem não pode. Quando você altera essa barreira hematoencefálica, começa a passar mais substâncias que não poderiam para o cérebro. Isso gera, gente, toda uma descompensação, sim, da saúde emocional em conjunto, tá? Então, a gente precisa entender que se eu quero cuidar da saúde emocional, eu tenho que obrigatoriamente cuidar do meu intestino. Uma, porque ele absorve os nutrientes fundamentais para a produção dos neurotransmissores. Segundo, porque ele tem uma ligação direta com o cérebro, tá? Então, o que acontece no intestino, o cérebro fica sabendo e vice-versa. E outra, eu tenho bactérias que produzem serotonina e GABA, fundamentais para a minha saúde emocional. Lembrando que 90% da nossa serotonina, de 70% a 90%, ela é produzida no intestino. Então, se eu tenho um desequilíbrio do intestino, eu tenho um desequilíbrio emocional. É junto. Não adianta cuidar da ansiedade sem cuidar do intestino. Não faz sentido isso, já que um interfere no outro. É você querer tampar sol com a peneira. E por isso que muitas pessoas usam remédios de ansiedade e não tem um efeito adequado do remédio de ansiedade e precisa ficar trocando de medicamento. Já aconteceu muito disso comigo. A cada 2 anos ou ano eu trocava de remédio, eu aumentava a dosagem, porque meu intestino não está absorvendo nem o medicamento que precisa. E o medicamento sozinho ele não faz tudo que precisa, não. Ele precisa ter o suporte do corpo também, trazendo a produção de neurotransmissores. E às vezes a pessoa acha, eu estou tomando remédio e ele só por si só vai fazer tudo que eu preciso para mim. Não. Você precisa também fazer com que seu corpo trabalhe. Aí a pessoa começa a ficar falando, ó, já fiz de tudo. Aí começa com medicamento, vai para outro. Aí quando vê, tá tomando 2, tomando 3. Ela toma medicamento para dormir, para acordar, para se manter vivo durante o dia. Isso não é vida. E ela esquece que, às vezes, ela não está cuidando de um ponto muito importante, que é a recuperação real do intestino. E para recuperar o intestino não é só tirar glúten, não é só tirar lactose. Não é parar de comer industrializado e muito menos tomar probiótico, tá? É muito mais profundo o tratamento e muito mais longo do que você pensa, tá? Essa consciência eu quero começar a gerar em vocês aqui. E aí, alguns sintomas começam a gente falar, né, que eu já trouxe alguns aqui para vocês, que são muito extraintestinais relacionados à desbiose. A pessoa começa a ter problemas de pele, coceira, dermatites, dores articulares, tá? Por quê? O intestino, quando ele está muito permeável, está descendo muitas toxinas para ele acaba estimulando a produção de células inflamatórias que tem a capacidade de gerar inflamação em músculo e articulação, tá? A pessoa fica com o cabelo muito frágil, opaco, quebradiço, começa a ter muita queda de cabelo, unha fica extremamente frágil. Por quê? Tá faltando zinco, ferro, biotina, são nutrientes fundamentais para a saúde do cabelo, das unhas, tá? Aquele mau hálito persistente, porque gerou uma desbiose, uma alteração das bactérias na boca. Quando eu tenho uma desbiose de intestino, que eu gero essa alteração, eu faço alteração também da qualidade das bactérias da pele, da vagina, da boca. Então, a gente tem uma desbiose em várias partes do corpo, e cada órgão do corpo tem uma assinatura de bactérias diferenciada. Tipo, o nosso intestino ele precisa ter muita diversidade de bactérias para nos proteger. Já a vagina, não. A vagina da mulher, ela não tem muita diversidade. Ela precisa ter mais lactobacilos. E, geralmente, quando a mulher tem muita cândida, ela tem um comprometimento muito grande de lactobacilos. Então, ali são poucas variedades de bactéria. E a gente precisa entender essa peculiaridade de cada um para poder cuidar da forma realmente eficaz ali da saúde, tá? E aí, uma coisa que está crescendo muito, que eu tenho observado, são as alergias e as intolerâncias alimentares. Quantas pessoas reclamam que não conseguem mais comer diversos alimentos, mesmo alimentos saudáveis, porque está fazendo mal? Ah, é coisa da cabeça da pessoa? Jamais. Isso realmente está acontecendo muito. E isso, sim, se explica por essa desbiose. Lembra que eu falei que se eu tenho alteração das bactérias do intestino, eu tenho uma alteração da minha digestão? E se eu não estou digerindo o alimento direito, o meu sistema imunológico não entende aquele alimento sendo como algo próprio. O que ele faz? Ele manda uma resposta para o sistema imunológico e como ele está sendo invadido. Como forma de proteção, o sistema imunológico começa a liberar células inflamatórias
mais histamina. E essa histamina, ela vai desencadear uma reação de sensibilidade, de intolerância. A pessoa come, tem náusea, dor de cabeça, começa a coçar, distende horrores, ou tem diarreia, o intestino prende demais. São sintomas muito comuns de uma pessoa com essa sensibilidade. Mas isso acontece também porque a barreira do intestino, quando ela está sem o muco de proteção e sem a variedade de bactérias, é um intestino que fica mais inflamado, é um intestino que fica mais machucado e sensível, tá? E a gente também tem uma liberação no intestino, tanto das enzimas para digerir lactose, glúten, amido, que elas começam, então, a sumir, porque o intestino machucado ele não consegue produzir na mesma eficiência quando o intestino ele está saudável, isso é fato, né? Quem consegue trabalhar aqui realmente bem quando está passando mal, né? E tem uma redução muito grande também da produção de uma célulazinha do sistema imunológico chamada IgA. Essa IgA, ela faz com que a gente gere uma tolerância alimentar. Tá? Então, o intestino machucado, ele deixa de digerir, deixa de absorver bem e deixa de produzir essa molécula de IgA que gera essa tolerância. Então, quando o intestino está bem machucadinho, chegou qualquer alimento nele mal digerido, ou um alimento com uma característica mais alergênica, ou às vezes com as nossas farinhas aí que é contaminadas por insetos que a Anvisa permite, algum alimento que tenha corante, conservante, o intestino, antes de chegar algo nele, ele já faz uma reação. Ele está muito reativo ao alimento. Então, ele já, antes de algo começar a realmente machucar mais do que ele já está, ele gera um gatilho de sensibilidade, de não tolerar aquele alimento, como forma de evitar que a pessoa continue comendo para não ficar machucando. E aí você me pergunta, Vanessa, então, se eu tenho uma desbiose intestinal, eu posso desenvolver uma sensibilidade alimentar? Sim. Então, quer dizer, se eu tenho uma sensibilidade alimentar, se eu melhoro a saúde do meu intestino, desinflamo e recupero, eu posso voltar a tolerar o alimento de novo? Sim. Porque você não é intolerante, você está. É um estado no momento porque seu intestino está comprometido, assim como a sua digestão e ainda a sua digestão totalmente ali desregulada. Então, hoje, a sensibilidade alimentar gera muita dor de cabeça, náusea, coceira, pode prender o intestino e também gerar diarreia na pessoa. E isso está acontecendo numa frequência muito alta. Eu já tive paciente que comia beterraba e vomitava. Até o final do tratamento, ela estava comendo beterraba. Eu, Vanessa, já comi glúten, era diarreia e intestino preso. Não sei se alguém aqui de vocês tem alguma coisa que faça mal. Manda aqui para mim escrito, que eu quero saber. E eu consegui hoje voltar a comer glúten, a tolerar e não ter mais essas respostas, porque eu recuperei a saúde do meu intestino. E aí a pessoa, ela começa a ter a sensibilidade. Aí, eu tenho sensibilidade, então eu vou começar a entender quais alimentos eu não tolero. Quando você faz um teste de A200 no intestino machucado, você vai ter uma resposta a quase todos os alimentos, porque seu intestino está reativo, não quer dizer que você realmente é sensível àquele alimento. Você está naquele momento. E aí, quando a pessoa faz, ela fica desnorteada, o que eu vou comer? E aí, a pessoa, quando ela está com acessibilidade, ela está passando tanto mal, ela vai deixando de comer diversos alimentos. E quanto menos alimentos ela come, mais difícil ela vai corrigir a saúde do intestino dela. Por isso que tem que ter esse direcionamento para saber quais alimentos colocar, como cozinhar, essas coisinhas todas que vão fazer essa diferença. Porque quanto menos você come, menos você nutre o seu organismo, sabe? E aí você vai entrando, vai fazendo uma bola de neve de alterações da sua saúde, entendeu? Então, se quer voltar a ter uma liberdade alimentar, você precisa fazer essa correção do seu intestino. Hoje eu consigo comer queijo, eu consigo tomar um leite, consigo comer um glúten sem passar mal. Lógico, eu sei o meu limite de tolerância a eles, porque eu tenho uma genética de não digerir tão bem esses alimentos, tá? De glúten, lactose. Mas hoje eu tenho uma liberdade de comer o que eu quiser.
E eu já tive momento da minha vida que eu não conseguia, porque tudo que eu comia eu passava mal. Então, assim, até que ponto você quer continuar vivendo assim? Vivendo limitado com a alimentação, vivendo sentindo dores e desconfortos. E lembrando que quanto mais tempo você passa sem cuidar, mais você vai piorar os seus sintomas e mais tempo vai levar realmente para poder melhorar tudo de novo, tá? Porque o dano ele vai se aprofundando cada vez mais. E aí, muitas pessoas vêm com dificuldade para emagrecer, tá? Porque a gente tem algumas bactérias que elas absorvem muito mais calorias dos alimentos. Eu começo a ter muito mais fome porque eu desregulo também a produção de hormônios da saciedade, GLP-1, PYY. GLP-1 é as canetas emagrecedoras, tá? Fazem muito essa função. Mas então, Vanessa, se eu começo a cuidar do meu intestino, eu posso emagrecer e começar a ter mais saciedade? Sim. Só que o mediatismo das pessoas acaba fazendo com que elas vá para essa praticidade maior, que nem sempre vai ser a solução, e depois elas podem voltar a ganhar peso tudo de novo, porque elas não desinflamaram e não recuperaram a saúde do intestino, muito menos melhorar a qualidade das bactérias. Hoje eu tenho pacientes que já emagreceram mais de 20 quilos, sem restrição alimentar, assim, de calorias, né? Comendo muito mais, mas é porque elas estão desinflamando. Então, eu tenho muito mais desequilíbrio hormonal de insulina, leptina, grelina, que geram desinflamação de gordura, gera saciedade, e aí a pessoa começa a ter alteração da produção de serotonina, GABA, dopamina, aí eu começo a querer comer muito mais carboidrato, açúcar, o corpo está mais estressado, mais cortisol faz comer mais, faz você inchar. Então, assim, a desbiose, ela faz você ganhar peso. É aquela pessoa que fala assim, nossa, eu tô comendo do mesmo jeito, mas parece que eu tô comendo muito mais, porque eu comecei a ganhar peso, eu não sei de onde esse peso tá vindo. Não é que ela não sabe, ela não sabe porque ela não tá comendo, mas o corpo dela tá condicionado, tá em um processo de inflamação, mandando ela acumular mais gordura, mesmo comendo a mesma quantidade. Então, você vê como que o intestino, a saúde dele, impacta tudo em nossa vida. E como eu consigo identificar, então, uma disbiose, né? Muitas pessoas me perguntam isso. Primeiro, a gente tem o teste da microbiota, tá? Que ele faz esse mapeamento de quem eu brinco assim, ali tá os funcionários, mas você descobre quem te habita, quem é os seres que estão te habitando. E aí você sabe realmente a quantidade de bactérias boas, quais tem, quais não tem, as bactérias ruins, quantidade delas, se tem alguma bactéria muito inflamatória ali, bactéria de risco de gerar câncer, enfim, diversidade, várias coisas. Então, esse é um teste extremamente preciso, em que eu consigo saber quem realmente está me habitando ali dentro. Temos a calprotectina fecal também, que é uma proteína que indica o processo de inflamação de intestino. Então, quando eu tenho uma disbiose, eu posso ter aumentando o processo inflamatório maior e automaticamente essa calprotectina ela vai aumentando. No entanto, um marcador de doença inflamatória intestinal. Se eu tenho uma calprotectina acima de 50, eu já tenho um processo ali de inflamação acontecendo de uma forma mais intensificada do que deveria. Então, ali eu já tenho que ter mais atenção ao que está acontecendo. Só que tem pessoas que, infelizmente, vai em alguns profissionais de saúde, deu 55, gente, aumentou. Mas foi pouco, mas aumentou, né? Você vai esperar aí até mais quando para começar a querer realmente cuidar, porque tudo no início a gente cuida muito mais rápido. E aí, as pessoas o profissional nunca pede calprotectina. Aí, eu já peguei várias pessoas que nem não tinha nada de sintoma quando a gente viu uma calprotectina de 1.200. Extremamente alto. Mostra um processo inflamatório, sim. Mostra que essa barreira do intestino está muito quebrada, está com uma permeabilidade exagerada. E essa permeabilidade está fazendo ela desenvolver ali vários processos de adoecimento, porque a permeabilidade, quando ela acontece, são pessoas que começam a adoecer literalmente. Fibromialgia, começa a ter artrite, artrose, fígado gorduroso,
hipotiroidismo, doença autoimune, risco de câncer aumenta, doenças cardíacas também alto, tá? Então, começa esse adoecimento. Aí, o que a pessoa, o que a maioria acontece, né? Elas adoecem. Primeiro elas adoecem para depois correr atrás do que precisa fazer. Porque quando tá tudo no início, a gente vai deixando passar. Vai deixando, nada, isso aqui hoje é caro, depois eu invisto, ou deixo, eu mesmo vou cuidando aqui. E às vezes, quando você não investe na sua saúde, aquele processo vai piorando e depois a pessoa fica desnorteada, que quer uma solução rápida, que não aguenta mais passar mal, não sabe mais o que fazer, e é o momento que mais demora e ela gasta o dobro. Suplementação, profissionais e por aí vai, tá? E temos ali o coprológico funcional. O coprológico é uma coisa que eu peço para todos os meus pacientes, a calprotectina também, porque o coprológico ele vai analisar como está sendo a minha digestão, o pH do intestino, se eu estou tendo muita produção de mucina, se eu estou tendo um intestino começando a ficar desgastado, quando ele começa a soltar células epiteliais, eu entendo que tipo de enzima digestiva eu preciso dar. Porque muitas pessoas começam a usar enzimas digestivas sem saber se precisa. E quando usa uma enzima digestiva que ela não está precisando, ela pode gerar mais caos dentro dela, porque vai ter um excesso de enzimas que vai começar a dar BO. Então, a gente tem que entender em quem precisa, que nem hoje eu peguei uma paciente que ela fez todos os exames, calprotectina super baixo. Quando eu peguei o coprológico dela, pH 7, digestibilidade, assim, tudo muito legal. Quando eu vi, são pequenos ajustes que não justifica nem passar enzima digestiva, muito menos glutamina, aloe vera, nada disso, porque o intestino dela não precisa. E às vezes as pessoas ficam gastando com isso, achando que é isso que vai solucionar, e às vezes não. Às vezes você tem que tratar o emocional. Às vezes você precisa ajustar a rotina alimentar. E não é o suplemento que vai fazer a função necessária. E uma outra, quando eu peguei o teste dela, ela tá com muito mais fungo. Aí essa eu tenho que entrar com antifúngico. Entendeu? Que é diferente de uma outra que eu peguei com pH 5. Aí eu tenho que neutralizar mais o pH. Então, e o coprológico, ele nos direciona o que a gente precisa fazer realmente de tratamento, né? O que seu intestino está precisando ali naquele momento. Ele não avalia que tipo de bactéria exatamente está me povoando, mas eu consigo entender como que está a minha digestão. Se a digestão está muito ruim no intestino, ou no estômago, ou nos dois, se eu estou com uma tendência maior já de ter um intestino mais permeável, mais inflamado, enfim, eu consigo ter um parâmetro muito legal ali com esses exames, tá? E lógico, tudo isso associado a sinais e sintomas que a pessoa vem trazendo. Sinais e sintomas que eu já falei com vocês anteriormente. Então, se tem esses sinais e sintomas, já pode acionar aí a chavinha de que tem uma desbiose acontecendo, mas que nível que ela tá, que aí precisa entender, tá? Se a gente precisa falar que quase todo mundo tem desbiose hoje, né? Devido à rotina de vida que a gente leva. E aí, quais os fatores, então, que pioram a minha desbiose? Estresse crônico, como eu já falei, pela questão de alterar a microbiota, fazer quebra do muco de proteção, por fazer quebra da barreira do intestino. Essa pessoa que eu peguei de uma calprotectina de 1.500, isso aí foi mês passado, ela só tinha queixas de intestino preso. E o intestino voltou a funcionar, mas nada. Nem sintomas de sangramento e por aí vai. E só que foi uma pessoa que passou por uma perda familiar muito significativa em 2017, então ela muita questão de saúde emocional alterada, ansiedade, teve depressão e por aí vai. E aí a gente começou a cuidar e aí eu fui avaliando tudo em conjunto. E o que fez ela, então, inflamar esse intestino num nível muito grande foi todo o estresse que ela teve da depressão, da ansiedade, dessa perca familiar. Olha o gatilho. E aí, se a gente só olha o intestino, vou desinflamar o intestino, e eu não faço esse entendimento da onde o porquê que esse intestino inflamou, você concorda comigo que se eu não olho isso para ela, ela vai continuar com a ansiedade e isso vai voltar a acontecer de novo, ela vai voltar a danificar o intestino e dessa vez ela pode desenvolver uma doença maior, porque aí uma calprotectina de 1.500 é uma doença autoimune, entendeu? Ela pode desenvolver
Já fez um rastreamento para doença celíaca? Não tem. Agora o médico vai fazer um outro rastreamento se tem alguma outra fonte de foco inflamatório por fora, que no exame que ela fez não pega. Então, a gente precisa entender, se eu não olho, não associo sinais e sintomas e entendo de onde está vindo a raiz do problema, o problema volta. E, às vezes, ele pode voltar mais potencializado depois. Uso de medicamentos, alimentação inadequada ou uma alimentação extremamente monótona, tá? E aí, gente, nós temos alguns fatores que, infelizmente, não tem como a gente moldar, no sentido de mudar eles. Por quê? É o genético. O genético, você nasce com ele. E aquilo, se nasceu, já era, tá? Ou você tem que nascer de novo, tem que brigar com a mãe que eu brinco, tá? Por quê? Eu vou falar um pouquinho dele aqui. A gente tem alguns genes, tá? Que a gente tem uma tendência maior em gerar desbiose e inflamação do intestino. É aquela pessoa que fala, Vanessa, eu realmente fiz um tratamento super legal com um profissional, usei tudo direitinho, alimentação, cuidei do emocional, menina do céu, mas meu intestino não melhora. Porque ela pode ter uma parte genética que não foi vista. Infelizmente, são poucos profissionais que ainda sabem trabalhar com essa área. Então, ó, eu vou falar com vocês uma coisa aqui. Eu tenho todos esses genes alterados. Então, eu comecei a ter problemas de intestino na infância. E agora eu entendi o porquê que eu comecei a desenvolver tão cedo meus problemas de intestino, tá? Porque eu tenho uma genética em que eu libero muita interleucina 6, tá? Que ela faz inflamação de músculo e articulação. É um gene que faz desenvolver endometriose, faz desenvolver fibromialgia, artrite, artrose, entendeu? E como eu silencio esse gene? Aí é uma dieta e uma suplementação extremamente específica, terapêutica, para silenciar genes. Meus pacientes, quando eu faço perguntas estratégicas para entender, eu já entendo se eles têm alguma genética alterada, eu já passo esse processo de tratamento associado, né? Já imaginando que tem uma genética, porque eu trabalho com alimento, então não teria problema, tá? Não tem problema. Então, ele exacerba a inflamação. É aquela pessoa que quando eu peguei uma contaminação alimentar, meu senhor, mas que dor no meu intestino deu. Muita dor, por causa desse genezinho danado aí, que ele exacerba o processo de dor em mim, tá? E ele faz inflamar. Então, eu preciso de 3 meses de tratamento bem específico para silenciar cada gene, só para vocês entenderem. Aí tem a pessoa que tem tanto essa tendência de liberar mais interleucina 6, que é uma célula inflamatória com muita facilidade, pessoas que têm alteração do gene de desintoxicação de sujeiras do intestino, que é da família GST. Então, eu acabo aumentando toxinas dentro do intestino, e o intestino são pessoas que cursam com o intestino muito mais preso e que desenvolvem rinite, sinusite, bronquite e asma com muita facilidade. Gente, eu já tive isso tudo. E meu intestino sempre foi preso, hoje não é mais, porque para destravar meu intestino, eu tenho que destravar esse gene, eu tenho que dar detoxificante para ele. Não é fibra, é o detoxificante que vai fazer limpeza do intestino, porque se eu der fibra, eu travo mais ainda. É muito específico, entendeu? Essa questão. Então, você tem um microfone aberto aí. Fecha ele, por favor. E aí, então, a gente tem que entender quem é cada pessoa e o que está acontecendo com ela ali, tá? Aí a gente tem o gene da digestão alterada da lactose, então uma lactose que vai ser digerida de uma forma mais ruim, ela vai fermentar muito mais ali, vai fazer alteração de pH, vai fazer crescimento de bactérias ruins, assim como a FUT2. A FUT2, gente do céu, é a da B12. Eu tenho uma absorção péssima da B12, eu já falei, tem isso tudo, né? São pessoas que têm uma tendência, porque essa FUT2, ela fica no intestino, esse gene, ele ajuda a produzir mucina, que gera proteção da barreira intestinal, que ajuda a produzir muco. Então, se eu tenho um gene que não trabalha bem, eu tenho uma tendência maior de não ter uma boa produção de muco protetor, geneticamente falando. Não é porque eu tô com bactéria ruim, é genético. Vanessa, mas tem como eu melhorar isso tudo?
Tem, porque aí, no caso, a minha necessidade de B12 é muito mais alta, eu tenho que tomar mais cuidado com o consumo de lactose, então eu tenho minha tolerância à lactose, eu tenho que trabalhar mais o processo de desintoxicação no meu corpo com muito mais facilidade. Quantas vezes eu posso que comecei a academia, eu começo a coçar inteira? É por causa desse gene. Aí meu intestino trava totalmente. E aí, também para desinflamar, tá? E quem tem o gene da FUT2 são pessoas que têm uma tendência em digerir não tolerar bem alimentos como leguminosas. Elas têm uma digestão mais chata, como pode falar, não tem uma digestão tão eficiente. Então, são pessoas que vão ter mais gases, mais sintomas quando consomem esse tipo de alimento. Então, olha só a especificidade e o aprofundamento que você faz quando você descobre o que está causando o quê. E aí, quando eu descobri todo esse processo aí eu comecei a trazer os suplementos específicos e obrigatórios para mim, pronto. Meu intestino destravou e meu corpo começou a desinflamar muito mais e minha saúde emocional foi para outro nível por causa disso. E são suplementos específicos. Então, eu já estou no momento que eu estou usando muito mais detoxificantes ali, porque eu preciso, a cada 3 meses, estimular essa detox de uma forma muito mais enfatizada, muito mais aprofundada. E aí, gente, temos alguns tratamentos que mascaram a saúde do nosso intestino, tá? Saúde digestiva e do intestino. Ficar usando antiácidos, tá? Eles aliviam os sintomas de uma forma temporária. Alimentos que você não deveria, às vezes você não está tolerando, você come e não passa mal, mas continua te fazendo mal, porque você está consumindo algo que seu corpo ainda não está tolerando. Só que você não sente ali, então você está mascarando. E isso faz você piorar a desbiose, diminui você altera o pH do estômago. Então, quando você usa um antiácido, um prazol da vida, você, além de mascarar, achar que está tolerando algo, eu já ouvi muito, eu estou tomando um antiácido ou um prazol para que eu possa comer tais alimentos que eu gosto. Só que aqueles alimentos, para você, eles não estão te fazendo bem. Só que você está forçando comer usando algo para não ter o sintoma, para não ter o desconforto. Só que aquilo vai estar continuando te prejudicando, tá? E quando você altera o pH do seu estômago, você altera a digestão de proteínas. Quando você altera a digestão das suas proteínas, já era. Você vai fazer processo que a gente chama de putrefação no intestino, porque você vai estimular uma fermentação putrefativa, acho que fala, pelas bactérias que usam carnes mal digeridas. É aquela pessoa que às vezes volta do churrasco e ela, quando vai fazer o cocô, um cheiro muito forte ou gases muito fétidos. Entendeu? Por causa dessa digestão. Então, quantas pessoas estão usando omeprazol e estão com esse processo totalmente alterado? Se está em uso de prazol, com certeza você não está digerindo. Segundo, você já gerou uma desbiose, sim, ou se já tinha, você só intensificou mais ainda ela, tá? Usar probióticos. Só usar probiótico, mas para quê especificamente? Com qual objetivo? Quais cepas você vai selecionar? É para desinflamar? É para melhorar a saúde emocional? É para melhorar a parte de metabolização de gordura? Tem tudo, gente. Existem cepas muito específicas, entendeu? É para candidíase, é para aumentar o sistema imunológico. E aí, às vezes, a pessoa está com o intestino em desequilíbrio de bactérias, mas com excesso, quando toma o probiótico, só piora tudo. Porque o probiótico ali, uma que ele não vai fazer efeito, porque quando ele entra numa casa suja, ele vai embora, ralo abaixo, tá? E outra, que você vai trazer mais bactérias e já tem um excesso de bactéria. Então, você só vai intensificar o que está passando. E aí é aquilo, ficar gastando com o que não vai trazer resultado realmente, porque fulano, beltrano usou, porque foi indicado. Então, não é assim. Tem que tomar muito cuidado com a suplementação que usa, assim como a enzima digestiva. E antigases, tá? Ele tira os seus sintomas, mas você não trata o que tá fazendo. Isso faz você mascarar e procurar uma real solução para aquilo. E, às vezes, o excesso de gás é um supercrescimento de bactérias no intestino delgado.
e você vai deixando passar. E quanto mais tempo passa, mais aquilo piora, e você trava a digestão com esse processo, altera muito a saúde emocional, e ele gera um caos, porque ele atrapalha totalmente a absorção de nutrientes também. Então, ali, às vezes, tem que entrar com antibiótico específico pelo médico, tem que passar pela Nutri para poder fazer um resgate dessa digestão como um todo. Por quê? Somente antibiótico para tratar uma SIBO não adianta, ela pode voltar, e a maioria das pessoas tem esse retorno e acaba gastando muito mais dinheiro, porque o antibiótico para SIBO é bem caro, e a pessoa precisa ficar repetindo ou ir para um medicamento ainda mais caro, porque ela não fez um tratamento adequado e bem direcionado no primeiro momento. Aí é aquele barato que sai caro no final, porque você vai ter que repetir todo o processo e às vezes vai gastar muito mais. E se não fizer o tratamento certo, vai ter que gastar de novo depois. Entendeu? Aí, porque vocês ficam, às vezes, enxugando gelo ali. E aí, gente, o tratamento efetivo para a gente realmente, tá? Começar a recuperar essa saúde do intestino são por pilares. Não adianta eu já querer começar com probiótico. Não adianta, probiótico às vezes nem precisa de ser usado. Pacientes meus têm alguns que nem usam probiótico, porque não era aquilo que estava precisando. Então, primeiro eu preciso fazer um resgate da minha digestão, tá? Você pode usar os melhores suplementos, comer os melhores alimentos, fazer o melhor protocolo, mas se você não estiver digerindo, nada disso vai ser absorvido. É jogar dinheiro fora, tá? Então, pensa que a gente é uma grande cadeia de produção. Então, o primeiro setor que precisa trabalhar bem é a digestão. Os nutrientes não vão chegar até as células, tá? Porque se eu tenho falha dessa digestão, o intestino vai fermentar mais, a microbiota entra nesse desequilíbrio, o sistema imunológico se sobrecarrega e fica fraco, e você não nutre o seu corpo. E aí, como resultado, você vai ter muito gasto, estufamento, refluxo, intestino preso ou solto, extremamente cansado, crises de ansiedade, e tudo, gente, começa por uma digestão alterada. Então, eu preciso fazer esse resgate da digestão, para que a primeira etapa da cadeia de produção da sua fábrica aconteça, entendeu? Segundo pilar. Tá. Então, aqui tem ainda o primeiro pilar, tá? O que atrapalha a digestão? O estresse, que ele faz reduzir ácido e enzima digestiva, comer muito rápido, distraído, uso contínuo de antiácidos como prazol, não mastigar bem, uma dieta pobre em enzimas e alimentos naturalmente amargos, tá? Porque o amargo estimula essa parte digestiva também a acontecer. Por que resgatar a digestão muda tudo, então? Porque eu vou conseguir extrair muito mais os nutrientes dos meus alimentos, eu vou fazer com que meu intestino receba menos resíduos fermentáveis, então eu não vou ter uma distensão, uma produção de gases de forma exagerada. A minha microbiota ela vai começar a se equilibrar de forma natural, vou dar alimento para minhas bactérias boas realmente crescerem, minha imunidade começa a se fortalecer, eu começo a reduzir a inflamação, eu começo a ter redução de sintomas. Então, meus pacientes, quando eu resgato a digestão deles, na primeira etapa, nossa, eu tenho uma evolução muito significativa dos sinais e sintomas deles, de melhora, tá? Então, a gente precisa entender, a gente precisa de gerir. É a primeira etapa da sua fábrica para trabalhar. Sem isso, mais nada acontece. E sem isso, não adianta você ficar usando 1001 suplementos, é jogar dinheiro fora. Senão você não vai ter aquela pessoa que gasta e não tem resultado. Eu estou fazendo de tudo. Não, não está fazendo de tudo. Porque se estivesse fazendo de tudo, tinha melhorado, sim. Está fazendo do jeito que você acha que deve, não do jeito que é certo realmente fazer. Tem uma grande diferença com isso, tá? E para a gente poder resgatar, então, essa digestão, eu preciso mastigar de forma consciente, eu tenho que incluir alimentos mais amargos e ácidos, como limão, vinagre, rúcula, no dia a dia, chás digestivos como gengibre, enzimas em alguns momentos, tá? Ali eu tenho até tirar. A betaína também, quando necessário, não é todo mundo que precisa, mas é que eu entro muito com não só gengibre, tá? Mamão, melão, abacaxi, kiwi, ajuda bastante. A alecrim,
boldo, carqueja, então tudo muito natural, tá? E, lógico, quando eu começo a comer, eu preciso entrar num estado de pausa e de presença também, porque se eu como prestando atenção em tudo que eu quero fazer tudo, ou eu não paro para realmente comer, você trava a digestão ali, porque você não está parando para comer, você não está em estado de presença, e seu corpo fica em estado de alerta, como se estivesse fugindo de leão, ele trava essa digestão. Ah, eu estou fazendo de tudo, mas você senta para comer, você realmente presta atenção. Não, eu estou resolvendo mil e uma coisa. Então, você não está digerindo, você não vai resolver nada. Não adianta ficar usando enzima digestiva, ácido, nem nada, não, filho. Você precisa parar e começar a entender isso. Então, também é mudança de comportamento, tá? O segundo pilar é a limpeza do terreno, tá? Essa limpeza do terreno, eu faço redução de toxinas ali. Então, eu elimino elementos que estão alimentando as bactérias ruins e mantendo o intestino mais inflamado. Eu começo a resgatar ali as bactérias boas e fazer com que elas comecem, então, a se multiplicar. Eu crio um ambiente muito mais favorável para que os probióticos possam agir de forma mais eficaz. E eu tenho, então, ao longo prazo, uma manutenção maior desse equilíbrio como um todo, né? E o terceiro pilar, eu posso repovoar com probióticos certos, não qualquer um, porque não é tudo que é para todos, tá? Então, eu tenho que repor exatamente o que eu estou precisando, tá? A gente consegue fazer esse processo de personalização maior. Eu posso trazer alimentos que aumentam bactérias boas, como iogurte, kombucha, cacau, amêndoas, arroz integral. Eu tenho um arquivo ainda que fala muito qual alimento, qual a quantidade de cada alimento para cada tipo de bactéria. Então, Faecalbacterium prausnitzii, que é uma queridinha nossa aí, anti-inflamatória do intestino. Eu tenho alimento certo, a quantidade certa e o tempo certo para aumentar ela. A aumentar lactobacilos, eu tenho a quantidade e os alimentos certos para aumentar lactobacilos. Então, isso é muito específico e o legal é que você consegue trazer isso na sua rotina diária. Só que pessoas só vão tolerar esse tipo de alimentos, muitas vezes, quando ela já passou pelas etapas iniciais de tratamento, tá? Porque se eu estou estimulando o crescimento de bactérias, que está com muito crescimento, que está com muita bactéria, vai, às vezes, piorar, ou às vezes a pessoa ela não está digerindo bem os alimentos, que não vai fazer o aproveitamento que eu preciso. E o terceiro pilar ainda entra nesse processo, né, de repovoar, em que eu vou dar, então, as fibras necessárias para fazer aumento de bactérias boas, que não adianta eu colocar só bactéria, eu preciso alimentar as bactérias que eu tenho, tá? Como fosinulina, psyllium, tem um que chama arabinogalactanas, tá? São fibras muito legais para estimular crescimento de bactérias boas, mas não é toda fibra que todo mundo aceita. Já vou deixando bem claro, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Se elas forem tomadas em momentos errados, eu pioro também os sintomas. Por isso que ela tá mais para frente, tá bom? E aí, lógico, os elementos que eu preciso reduzir é algo, consumo de corantes, conservantes industrializados, controle do meu estresse, medicamento, controle da ansiedade, tá? Porque todos esses gatilhozinhos aqui que eu falei, eles aumentam, sim, compostos que inflamam muito mais o intestino e me prejudica, sim, a microbiota intestinal, tá? E aí, para transformar a sua saúde intestinal, você precisa ter um diagnóstico muito bem direcionado, com exames específicos, análise de sinais e sintomas, um plano alimentar focado em tratamento, tá? Para recuperar. Cada etapa de tratamento do pilar tem um plano alimentar muito específico, suplementação específica também, tá? Então, você precisa, sim, para recuperar a saúde, né, eliminar essa desbiose de você precisa cicatrizar, desinflamar, desintoxicar e recuperar a sua digestão. É obrigatório. É isso que é um tratamento real e eficaz de desbiose, tá? E aí, depois que tudo tá restaurado, você vai viver na sua melhor versão da energia, humor, da digestão e você ter toda a sua liberdade alimentar ali novamente. Deixa eu voltar aqui com vocês sobre. Deixa eu parar a apresentação.
E aí, o que vocês acharam? Quero tirar dúvidas de vocês sobre essa parte de saúde intestinal, de que vocês queiram trazer aqui alguma pergunta. Deixa eu ver ali no Instagram também se tem perguntas. Deu para entender o que eu trouxe para vocês? Tem alguma pergunta? Estamos aqui para tirar, viu? Se vocês quiserem me perguntar, fiquem à vontade. Eu tenho uma pergunta. Por favor, Marta, pode perguntar. Olha, eu tirei a vesícula. Uhum. Então, todo mundo diz que quem tirou a vesícula sempre tem diarreia. Mas eu já tinha o intestino preso, porém, ele continua preso e às vezes até pior. Sim. Entendeu? Já comi psyllium, já fiz tratamento, mas quando eu comecei a tomar probiótico, ele piorou. Tanto que eu passei quase 15 dias sem fazer. Entendi. E ficou muito complicado para mim. Para voltar, aí a médica mandou tomar Sene e outro negócio, cascara sagrada, que eu não lembro qual foi as plantas. Só que não adiantou, só piorava. Eu disse, sabe uma coisa, eu vou parar para ver se melhora. Parei, voltou aos poucos ao normal. Normal, digamos, entre aspas, porque hoje, assim, eu faço mais ou menos de 4, 5 dias, assim, mais ou menos. Até 8 dias, às vezes, eu venho fazendo. Aí fica complicado, né? Porque assim, não é porque tirou a vesícula que obrigatoriamente a pessoa ela vai desenvolver uma diarreia. Ela pode sim ter diarreia, mas hoje fica muito claro que a vesícula, a maioria das pessoas desenvolve um problema de vesícula porque o ambiente que a vesícula está habitando ali está inflamado. Então, ela é uma consequência de algo que está acontecendo por trás, tá? Eu entendo muito que é porque assim tem que entender às vezes aonde está vindo um pouquinho mais. Só que usar fibras não vai adiantar para você. Você tem que ter uma dieta mais leve, uma dieta realmente com alimentos mais laxativos e melhorar a digestão. Tem que restaurar essa parte digestiva em você, porque você tem sim uma digestão totalmente descompensada, porque você já fez uma tirada de vesícula, tá? Então a gente precisa resgatar essa digestão e tem que passar por essas etapas de tratamento, porque não adianta você querer usar probiótico igual você fez, vai piorar sim, é jogar dinheiro fora agora, tem que ir com cautela, tá? Durante esse processo, quem está aqui presente, eu vou mandar um arquivo para vocês, eu quero que vocês depois mandem para a Aline, ó, estava na aula, só manda lá para ela, que eu fiz um arquivo especialmente para vocês, tá? Para poder direcionar também. Então, só manda lá para ela, eu quero que ela vai mandar no individual para honrar a presença de vocês aqui comigo. E, no caso, porque a digestão, o intestino preso, né, como eu falei, pode ser por uma alteração da desintoxicação, alteração da digestão, alteração da saúde emocional. Então, tem várias coisas por trás que acabam afetando a saúde do intestino. Uma coisa que eu tive, não fica usando Sene. Sene irrita a mucosa do intestino. Sene é uma vez ou outra, muito raramente. Tá? Tem um paciente que, quando fez colonoscopia e usava sempre Sene, o intestino já estava preto por dentro. Então, não fica usando, porque realmente não é algo que vai ajudar. Tá? Vai mascarar sintoma, não vai resolver nada em você. Amanhã, vou trazer também falando sobre amanhã não, quinta-feira, a questão de, como fala? Porque eu me alimento de forma saudável e não melhoro, e aí você vai começar a entender também um pouco mais, tá? Não é só fazer uma alimentação saudável, esse alimento precisa ser digerido. Chá de boldo, carqueja, gengibre e dente de leão para você, tá? Por que gengibre e dente de leão? Gengibre e dente de leão, ele estimula esse intestino a trabalhar mais, e eles são detoxificantes. Faça aí 3 vezes ao dia, 1 colher de sopa de cada planta para 200 ml de água. Tampa 10 minutinhos tampado, tá bom? Tira, não fica comendo salada crua, arroz integral,
Fibras, não fica dando fibras agora não, entra com mamão, kiwi, 2 kiwi por dia, mamão, melão, abacaxi, tudo isso vai ajudar nessa parte digestiva. E toma esse chá 3 vezes ao dia, obrigatoriamente, durante aí pelo menos 15 dias, de 15 a 30 dias. Tá bom? Tô passando dicas de ouro aqui, ó. Tô passando dicas de ouro, mas isso aí para você vai ser legal, tá? E observa se a saúde emocional como tá. Porque a saúde emocional pode também travar o intestino. Ainda mais se tiver com dopamina baixa. Vai ter que fazer exame para entender como tá a dopamina, tá? Deixa eu só ver quem. A Camila, eu já vou te responder, Camila. A Joyce. Pode me perguntar, Joyce, você levantou a mão? Seu microfone está fechado. Não sei se você quer perguntar. Ouvindo? Tô te ouvindo. Peraí. Boa noite, Vanessa. Então, eu também tenho um intestino preso e na questão do glúten, você falou, né? Qualquer coisa que eu como assim do glúten, Como minha que é? barriga qualquer coisa assim de glúten que eu como, minha barriga já incha na hora já, né? E eu Aham. assim, e eu tô assim, com o problema é que eu levo marmita pro serviço. Aí eu Sim. almoço, depois que eu almoço, minha barriga fica estufada e fica cheia de gases, sabe? Só que é só no serviço, em casa eu não sinto esse mal-estar, assim, final de É porque semana, lá né? observa como que você está comendo. Você está comendo rápido, está mais ansiosa, está mais estressada, vai acontecer por causa disso. Eu tive uma paciente que ela só tem problema com a distensão quando ela come fora de casa. Eu falei, quando você come em casa, o que acontece? Ela, menina, é verdade, não acontece nada comigo. Aí eu falei, então, é do emocional travando. Lembra que eu falei que a gente precisa estar em estado de presença? Se você está comendo no seu trabalho e você está lá comendo rápido, estressada, ansiosa, você está travando sua digestão. Porque aí eu trabalho sentada e depois eu fico sofrendo com gás, sabe? E dá Sim. aqueles gases fortes assim, eu fico... Esse chá de alecrim boldo para você vai ser legal, tá? E aí você pode tomar pós-alimentação um chazinho de erva doce com hortelã para poder ajudar um pouquinho mais, tá? E gengibre, ele é muito bom também para gases. Ele reduz bastante gases. Ele é digestivo e ajuda nos gases. Então você pode trazer também gengibre para alternar. Ah, chá de gengibre para tomar normal, você fala assim? Isso, chazinho de gengibre, fazer ele, tá? E aí, como sempre após uma refeição ali, que você almoçou, dá uma meia hora, 40 minutos, entra com um chazinho. Gente, isso aqui podem ir anotando quem quiser, viu? Essas dicas aqui, que eu tô abrindo realmente bastante, quem é que meu paciente sabe que eu passo isso para eles também, tá? Esse chazinho, pós o almoço, ele vai te ajudar bastante a reduzir esse gás todo. Mas perceba como você está mastigando. E às vezes a gente não dá atenção na mastigação. Tá? Perceba se você está comendo rápido, está mais ansiosa. E aí faz um chazinho ali para você, eu já levo ele pronto para estar tomando ali pós-almoço para reduzir essa distensão toda. E aí, para gases em específico, entra hortelã, gengibre, erva doce, louro, funcho. E aí você pode escolher alguma dessas plantas para estar fazendo. Como você tem intestino preso, eu indico muito mais gengibre com alguma outra planta, porque o gengibre estimula o intestino a trabalhar. E ele faz redução de gases. E também quando eu fico muito tempo sem comer também, quando eu vou comer, eu sinto muita dor na barriga. É porque às vezes você está comendo rápido porque está com fome. Então é questão de como que você tá. Se ficar muito tempo, pega, porque você vai chegar com mais fome, você vai comer mais volume e vai mastigar mais rápido, tá? E isso acaba te prejudicando também. É porque tem gente que almoça não sente nada, eu fico lá morrendo lá. Nossa, aí mexe com tudo, porque você. Faz isso com mais ou menos 15 dias e depois, como você tá lá no grupo, manda mensagem para a Aline falando, ó, vi uma redução dos sintomas.
Marta também, depois você manda uma mensagenzinha lá falando pra gente, fazendo, tá? Se houve uma redução, porque ela vai me mantendo informada, ou me manda até no direct do Instagram, para saber. Tá? Obrigada. Vamos, Maria Fernanda. Não, tá. Boa noite. Boa noite, doutora. Boa noite a todos. Pode falar. É assim, eu acompanhei, né, desde o início aí a sua aula, maravilhosa, por sinal. Obrigada. Doutora, só que assim, eu senti falta aí nesse conteúdo da questão dos parasitas, porque assim, eu sempre fui de me alimentar assim muito bem, a minha digestão sempre foi assim, eu nunca fui de comer muito, eu não sentia necessidade de encher muito meu estômago, eu tinha um limite ali de quantidade, aí parava, assim, a minha digestão ia, que eu acreditava ser normal, eu fazia 3 refeições só no dia, não sentia vontade de fazer mais, nunca tive aquela fome exagerada, via as pessoas assim ao meu redor comendo exageradamente, várias vezes eu me sentia assim estranha, né? Uhum. E aí, mas assim, até aí tudo bem, eu não tinha, sempre, as minhas evacuações sempre foram bem regulares, toda manhã, nunca sofri de constipação, e fiz a bioimpedância há 3 anos, minha taxa metabólica é excelente, constituição da massa magra, tudo normal. Aí, só que há 3 anos eu descobri uma disfunção lá no meu TSH, um TSH muito alterado, apesar dos hormônios tiroidianos estarem dentro do limite, né, ali da normalidade. Só que assim, e aí ao longo do tempo eu fui desenvolvendo já o hipotiroidismo. Hoje eu tenho hipotiroidismo autoimune devido ao anti-TG alterado, né, que eu descobri. Entendi. E aí, assim, eu sempre me alimentei bem, procurei me alimentar bem, não tinha essas fermentações, não tinha produção de gases, não tinha flatulência fétida, não tinha nada disso. E aí, só que de vez em quando, assim, eu puxando assim pela minha memória, de vez em quando sentia uma dor de barriga, fazia exames de fezes, normal, dava tudo normal, não dava nenhum tipo de parasita, nada. Só que mesmo assim, eu fazia desparasitação, né? De 6 em 6 meses, sempre tomei os vermífugos de farmácia. Entendi. E aí, vira e mexe, vinha essa cólica. Às vezes eu acordava com a cólica e de repente, eu comecei a perceber que a cólica subiu. Entendi. Isso, acho que mais ou menos uns 2 anos atrás. E aí, ano passado, eu vim descobrir uma pangastrite crônica moderada, onde eu não tinha sintomatologia, não tinha queimação, não tinha azia, não tinha nada, não sentia nada. O que fez eu correr para o gastro e fazer a endoscopia foi o bolus faríngeo, devido a um refluxo que acredito que tenha sido silencioso, porque eu não apresentava até então sinais característicos de refluxo. Não ficava regurgitando durante o dia, não ficava fazendo nada. Uhum. E aí, uma bela manhã, eu acordei com esse bolus faríngeo, essa sensação de nó na garganta, corri para o médico e fiz a endoscopia e deu tudo isso, com a presença do H. pylori. Aí, a minha pergunta, a gente, sabe, eu procurei me aprofundar mais no assunto, porque eu sou também profissional da área da saúde, né? Procurei me aprofundar mais no assunto, e a gente sabe que, devido a gente ter, não ter saneamento básico digno, né, no país, a gente sabe que as condições de higiene são precárias de saneamento, né? E aí, praticamente, todas as pessoas já têm, uma grande porcentagem tem a bactéria, né, a H. pylori ali no seu trato digestivo, e aí o organismo começou, já aprendeu a conviver com ela, só que ela se torna patogênica quando ela sobe. E eu lembro exatamente o período que eu senti ela subir. Entendi. Eu lembro exatamente, porque quando começaram a vir as cólicas, aqui na parte de cima, realmente aqui não, acredito do que do meu estômago, né? Uhum. Mas eu não sentia até então nada assim gástrico, não sentia queimação, nada. É porque assim. E aí eu comecei, foi aí que desandou tudo, a minha digestão, que eu descobri essa pangastrite, né, com H. pylori, aí desandou, já tive que entrar com antibiótico, aí desequilibrou tudo. Hoje eu estou numa busca mesmo para regularizar, porque determinados alimentos que eu comia antes, hoje eu não posso, que causam fermentação, por exemplo, beterraba. Eu amava comer beterraba no vapor, hoje eu não posso mais, me dá muita fermentação, muita produção de gases. Hoje, o que eu sinto é excessivamente os gases, sabe?
muitos gases, o meu intestino não fica mais calminho como antes. Eu sempre atentei para isso, né? Aquele intestino tranquilo e tudo. E hoje ele já não é mais assim. Eu já estou nessa luta desde agosto do ano passado para tentar resgatar esse equilíbrio. Aí entra a minha dúvida, né? Por exemplo, parasitas não podem desencadear, por exemplo, uma disbiose, porque como eu não aprofundei mais no assunto, eu vi e já vi vários profissionais e vários artigos falando que também uma das causas de desbiose intestinal é a presença de parasitas. Então, e eu descobri através da biorressonância, não sei se você já ouviu falar, né? já ouvi, só não... É porque, assim, como é um pouco ainda... Sim, não é considerada assim, mas... confiável, mas também não desacredito. O que acontece? Parasitas, eles são importantes para viver no nosso intestino, tá? O que não Sim. pode é ter um desequilíbrio. Quando eu tenho um desequilíbrio das bactérias boas, eu abro portas para que os parasitas comecem a aumentar e a colonizar com mais um percentual maior ali de tomar conta. Isso é ruim. Uma coisa que a gente não pode é nem erradicar 100% os parasitas de nós. A gente precisa ter para manter a saúde até imunológica em dia e a barreira do intestino ali. Ok. A questão é que como você teve uma doença autoimune é uma doença que libera muita célula inflamatória. Se eu tenho mais inflamação, para você desenvolver uma doença autoimune lá na sua tireoide, você precisou primeiro passar por uma desbiose, essa desbiose intensificar, ter uma quebra de barreira muito grande do intestino, desregular seu sistema imunológico para desenvolver. Quando você faz isso, você está fazendo com que o seu corpo fique num ambiente inflamado. E essa inflamação pode inflamar o estômago. Então, o seu estômago ele não desenvolveu um BO porque subiu uma questão da H. pylori. A H. pylori só subiu para o seu estômago a partir do momento que seu estômago não estava não estava ácido o suficiente para combater. E aí, quando você entra, porque ela é um parasita que vive igual Cândida, toda mulher tem Cândida. Cândida só vai fazer mal para a gente a partir do momento que eu tenho um desequilíbrio das bactérias na vagina. Sim, Caso contrário, não. O pH alterado, né? Isso. Então, você teve uma alteração da saúde do seu estômago, muito provavelmente pelo processo de doença autoimune, que é uma base inflamatória, que gerou inflamação do seu estômago, desenvolveu esse processo maior, alterou o pH, a bactéria foi e começou a colonizar. Quando você usa um antibiótico, você detona e desequilibra mais ainda, já está desequilibrado. E para recuperar, você tem que fazer agora todo esse processo de tratamento real. Sozinho você não vai conseguir. Você vai precisar de um profissional que entenda dessa área de tratamento de recuperação com rotina alimentar associada a plano, porque você tem uma doença autoimune até para não desenvolver outras. Porque eu queria, doutora, também um plano que desse para eu recuperar o meu peso. Eu perdi 13 quilos, só consegui recuperar 2 até agora. Isso tem como você recuperar. A questão é, você precisa de alguém que te acompanhe, de alguém que te pegue e te direcione para o tratamento de melhor, senão você vai ficar aí nadando aí sem fazer, porque assim, por mais que você às vezes da área da saúde, você ainda não tem um conhecimento mais aprofundado de como aplicar lá, entendeu? E a prática. E é igual médico, né? Tem coisas que médico faz, eu também só tenho um conhecimento muito superficial, porque não é minha área ali. Então, às vezes, olhar e ver até que ponto que você realmente dá conta de fazer sozinho, porque só tomar um chazinho, só usar um suplemento aqui ou ali não vai adiantar. É um processo, uma etapa de recuperação real que você precisa passar para ter essa melhora e entender quais outros gatilhos que podem estar afetando a saúde do seu estômago. E em outra dúvida, esse acompanhamento individual você faz? Faço. Tá. Eu faço. Só estou com uma limitação aqui, porque eu gosto de manter contato e acompanhamento com meus pacientes. Eu tenho o Gaura, e aí eu só tenho 2 vagas agora que eu abri, não dou mais conta de mais pessoas, entendeu? Mas só para manter. Assim, no meu caso, seria mais interessante o acompanhamento individual, né? Seria por causa da autoimune. Assim, é muito relativo, por quê?
Se você for uma pessoa extremamente que consegue fazer, tá? Isso, filha, você precisa do direcionamento. Você tendo o direcionamento ali, sendo presencial, ó, sendo com o profissional ou não ali te guiando 100%, é mais a sua forma de aplicar. Tem pessoas que precisam de ter um profissional por trás ajudando, e outras que não precisam e ter melhora de uma forma muito significativa. Entendi. Entendeu? Então, isso é muito relativo. Essa questão do meu anti-TG alterado, ele pode, porque eu também já estudei essa parte aí, que pode causar uma hipocloridria também, né? É porque você está afetando o metabolismo, né? Tireoide mexe com... Tireoide afeta... Até a queda dos hormônios, né? Que eu estou na menopausa já. Aí eu percebi que tudo isso desandou neste período aí da minha queda dos hormônios, progesterona, estradiol. Foi o gatilho final para desenvolver. Foi. E aí tem que fazer todo o resgate dessa saúde sua aí. É uma coisa se comunicando com a outra, não é só uma tireoide, é uma tireoide comunicando com o intestino, comunica com o estômago, para a gente cuidar de uma forma realmente mais certa e para ter a solução, né? E eu gosto de ensinar meus pacientes a como continuar os cuidados, porque eles têm que continuar depois a saber caminhar sozinho. Eu só tiro do caos. Depois que está tudo regulado, eles vão sozinho, seguindo a vida ali, para manter, tá bom? Com relação aos chás, que você falou do chá de orégano, de alecrim, eu fui usar o chá de alecrim, porque há anos atrás eu tive uma insônia, ele me ajudou muito no processo para dormir, né? Uhum. E aí eu fui usar, aí eu lembrei disso, eu fui usar. Me fez muito mal o chá de alecrim para o meu estômago. Às vezes alguma sensibilidade você pode ter desenvolvido, então, a ele. Aí eu já gosto dos amargos, eu gosto do de boldo, gosto do de como é esse que eu acabei de falar, que a gente coloca no feijão? Louro. Sim. Gosto muito do chá de louro. Sim, isso é bem legal. De erva doce. Então, deixa eu só ver. Então tá, doutora, muito obrigada, viu? Dona. Tá, vou chamar lá depois pelo PV, lá no grupo, a sua assistente. Perfeito, conversa com ela direitinho lá, que ela te explica melhor essa parte. Tá bom, tá, obrigada. De nada. Camila, tem diarreia, tudo que como imediatamente corro para o banheiro. Emergência para evacuar totalmente associado à má digestão, tá? É porque seu alimento não está sendo bem digerido, chega no intestino, ele vai ter aquela reatividade de ter que jogar fora. Tipo se tivesse tirado vesícula, mas não tirei. Até água da diarreia. Tá bem comprometida, gatinha, isso aqui com você, hein? Pode ser crescimento bacteriano. Deu intolerância à lactose. Todo mundo que tem alteração do intestino vai desenvolver alguma sensibilidade à lactose, tá? Isso é fato, porque você diminui a produção da enzima ali automaticamente. E não melhorou porque não é isso aqui, não é só a intolerância à lactose que está causando seus problemas. Você tem muito mais coisas por trás de fazendo ter diarreia do que a intolerância à lactose. A intolerância à lactose é uma coisa mínima ali que está te trazendo, tá? Os BOs. Chá de camomila para você, 2 colheres de sopa 2 vezes ao dia, tomar mais para o final do dia, e cedo tomar os chás amargos ali, tá? E dieta bem leve também, não adianta. E aqui tem que corrigir digestão. Sem correção de digestão, você não melhora da diarreia. Eu falo porque eu atendo muitos pacientes com diarreia. Faz muito mesmo. Daniele, constipação desde bebê, mamão e iogurte natural todos os dias. Tomei água, psyllium. Ah, Dani, deve ser igual eu, tá? Eu também sempre tive constipação desde criança. Você pode ter alteração do gene GST. Você vai ter que trabalhar, às vezes, a parte de desintoxicação, resgate da digestão e potencializar a detoxificação para melhorar. Nesse momento, esses alimentos, eles não estão fazendo efeito realmente, tá? Porque não é falta de fibras que está prejudicando, que está te fazendo constipar. Pode ser excesso de toxinas e má digestão nesse caso aqui. Tá bom? Por isso que tem que saber o que está causando para não. Agora não indicaria psyllium para poder consumir, não, tá?
Pode piorar. Iogurte tira, caseína. Caseína pode travar intestino. Então, quem já está com o intestino travado, não fica usando leites e derivados, não pode travar mais ainda o intestino. Tira o iogurte, tira psyllium, entra com chá de gengibre, dente de leão e observa, tá? Eu observo que a tendência é ele, pelo menos uns 15 dias para frente, começar a melhorar um pouquinho mais. Vênia, vamos lá, gatinha? Tudo bom contigo? A gente conversou já semana passada ou retrasada. Qual que é a sua dúvida? Vanessa, boa noite. Elindona, boa noite. Não, para agradecer a você, porque eu estou bem, muito melhor do que eu já estava. Incrível. Para deixar para todas as que estão aqui, para elas saber que o seu trabalho é maravilhoso. E eu queria só que você me tirasse uma dúvida, e não sei se foi minha ansiedade que alterou um pouquinho de novo, por conta que quando chega pela manhã, eu sinto que eu estou empachada e meu coração fica tipo acelerado. Mulher, isso é totalmente emocional. Total. Pronto. E o resto maravilhoso. Estou dormindo a noite toda, como eu me à noite, eu dizia a você que eu não dormia, mas estou dormindo a noite toda, não me levanto para ir ao banheiro mais. O intestino funcionando todos os dias. Distensão, gases. Melhorei os gases. Eu tinha muito gás, vou levar para você, que eu senti até dor no peito. Mas já reduziu bastante do que estava antes. Demais. Você fez o suplemento pro emocional ou ainda não? Foi o complexo B que você fala? Fiz, já estou tomando. Perfeito. E agora só tem um que aqui na minha cidade não tem a substância. Já fui em 2 laboratórios para mandar manipular, mas não tem. Eu ia até falar com sua assistente para saber se tem como modificar. Tem. Eu manda para ela que ela vai me mandar, tá? E aí a gente vê direitinho. Não preocupa, não. Mas lá você vai me mantendo informada também de como tá. Porque assim, gente, só para o pessoal entender aqui um pouquinho. A Wênia, ela pegou comigo a análise dos exames dela, então ela fez o coprológico, fez os exames, e a gente depois fez uma chamada de vídeo para poder fazer um alinhamento com ela, entender, e aí eu passei a suplementação, passei o plano alimentar de acordo com o que ela precisava. Queixa principal, muita distensão, muita, e estômago muito travado. E aí, lógico que eu já identifiquei que nela tem um padrão emocional muito alterado. E aí, quando eu trouxe um plano de fácil digestão para ela, ela já começou a trazer algumas melhores. Só que a danadinha saiu final de semana, e aí eu falei com ela, para de sair de final de semana, pega mais firme que vai trazer uma melhora mais rápido, né? Aí ela acho que está fazendo mais agora, então ela já teve essa redução maior desses sintomas. Só que, assim, desativar, gente, emocional é o bicho. O danado, ele pega a gente, porque um dia você tá bem, no outro dia você tá ruim, no outro dia você tá bem, no outro dia você tá ruim, porque o seu corpo está condicionado a estar reativo, a estar dentro da ansiedade. Até a gente fazer essa quebra da onda, tudo se organizar, o corpo trazer, dar os nutrientes, produzir o que precisa, leva tempo. E nós tem o quê? 15 dias só que eu te passei o suplemento, não foi, Wênia? Isso. É muito recente, é muito normal você ainda estar assim, e no seu caso específico, a sua distensão e o seu empachamento, ele é muito pelo emocional. Por isso que eu foquei muito para você no emocional, não é usar enzima digestiva. E eu tive uma mesma paciente com as mesmas queixas que você ali, e aí quando eu entrei com ela pro emocional, ela falou com 2 dias depois, porque ela já é uma paciente minha antiga, então ela já trata mais tempo, por isso que ela teve uma resposta mais rápida. Com 2 dias, a digestão dela destravou total. Parou, o intestino voltou a funcionar, destravou a digestão, diminuiu o gás. Quer dizer, sumiu os gases. Eu tenho até a conversa com ela, que eu vou tirar um print, eu falo com ela, fico usando ela nas minhas redes sociais aí. Ela é uma querida. Mas, assim, se está acordando desse jeito, precisa tomar um chazinho, então, ali mais calmante, tá? À noite, fazer meditação, fazer trabalho de respiração também. Isso vai ser importante, acordar e fazer meditação,
tá? Meditação, gente, não é ficar fazendo não, é você pôr uma música frequencial e trabalhar a respiração. Uhum. Só isso já vai te ajudar a reduzir. Hoje eu tive um picozinho de ansiedade maior, que o meu coração disparou bastante. Problema BO de imobiliária, né? Aí o que eu fiz? Falei, Vanessa, sossega, você vai ter que trabalhar muito hoje ainda, né? Eu deitei depois do almoço, pus um frequencial e eu trabalhei só respiração, falando comigo, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, não tem nada de ruim acontecendo, eu tô sob controle. Por quê? Isso você desativa o seu cérebro. Isso aqui é válido para todo mundo, tá? Porque todo mundo tem uma parte emocional aí que acaba afetando. Então, eu preciso que você realmente faça esse processo, traga, eu já te deixei lá no negocinho da meditação, que eu te falei que você é obrigado a fazer. Traga isso para sua rotina, que isso vai ser algo a mais, e não é só suplementação, é mudança de comportamento, tá? E isso vai desativar, daqui a pouco você não vai estar tendo, só que ainda está muito no início, por isso ainda está tendo sintomas. Faz parte ainda do processo. A Aline, como você achou o negócio muito amargo, né? O suplemento. Falei, infelizmente faz parte. Mas. Oi? Não pode engolir, tem que ser de baixa. Pode, só que a absorção dele vai ser bem menor. Pode engolir, sim, só que é menor. O ideal é sublingual mesmo, tá? Então, mas o que eu preciso, Vênia? Sinceramente, que você comece a fazer um processo de cuidado de meditação antes de dormir. Assim que acordar, principalmente, obrigatoriamente, antes de sair da cama, você tem que fazer esse autocuidado. E aí depois você vai sair da cama. Você vai ver que seus sintomas vão reduzir de forma significativa, tá? Tá bom, então. Obrigada. Então, os que faço, me manda lá manda para a Aline como que você tá ficando, tá? Principalmente começar a ter muita crise de ansiedade, me avisa. De alguma forma. Manda recado lá para ela. Tá. Tá bom? Parabéns aí. E obrigada pela confiança. Tô bem feliz de saber seu resultado. Tá. Vamos para. Deixa eu ver aqui. Favene. Obrigada, lindona. Pedro, obrigada, Pedro. Vamos, Rafa. Vamos ver qual que é o seu BO, gatinho. Qual que é a sua dúvida? Boa noite, Vanessa. Tudo bom? Sim, tudo bem, e você? Ótima aula. Vim assistindo no carro. Então, a minha dúvida os pacientes que fazem uso de análogo de GLP-1, Sim. que não estão, esse análogo, ele atrapalha a absorção da vitamina B12, e se atrapalha, essa falta de absorção, se isso pode ser que está afetando diretamente na produção de enzimas ou de bactérias boas no intestino. Peraí, o uso de GLP-1, né, os análogos de GLP-1 está afetando a absorção de B12? Se afeta. Não vai afetar. Tá. Não afeta, tá? Por quê? Só para você entender. Para que eu absorva B12, eu preciso liberar, fazer essa digestão, começar a acontecer da proteína, principalmente no estômago, que vai liberar fator intrínseco, que é uma moléculazinha que se liga a uma B12, e essa B12, então, ela vai levar até o intestino, ela solta e o intestino absorve. O que faz eu não absorver B12? Estômago básico, inflamado, e o intestino sem capacidade de absorver de uma forma eficaz. Aí entra pessoas também com a genética alterada, que são uma delas. Aí a necessidade de suplementação é com mais recorrência em dosagens mais altas. Ah, sim. E essa questão da desintoxicação que você falou, seria com o quê? A detox, a gente pega aí os alimentos que estimulam o processo de desintoxicação, que entra as brascas, couve, repolho, abacate, a selga, deixa eu lembrar aqui mais aqui, que agora tá me fugindo, couve-flor, brócolis, rúcula, e aí eu entro com os chás detoxificantes também, gengibre, chá verde, e aí tem que ter uma rotina alimentar com muita vitamina C e com muita fibra, tá?
Por quê? Eu preciso dar os suplementos necessários para fazer cada etapa da detox acontecer, tá? Então, a desintoxicação, a gente vai estimular essa detox acontecer com mais facilidade. Então, eu preciso dar muitas vitaminas, minerais, aminoácidos, que vem da digestão das proteínas, mas às vezes a gente entra com alguma suplementação específica para fazer com que o fígado e o intestino trabalhem de uma forma mais agilizada e traga esse suporte. Entendeu? Entendi. Tá, então é um conjunto de suplementos, de chás e alimentos para poder fazer essa desintoxicação. E a última pergunta é se você faz mentoria com profissionais da área da nutrição. Você nutre? Sou. Ai, que legal, adoro. Depois você me chama no Instagram que eu te passo meu contato. Ah, tá ótimo. É mais fácil. Tá bom, obrigada. De nada, Flor. Ai, eu fico me achando quando tem Nutri me assistindo. Eu fico me achando, porque eu acho o máximo isso. Eu ainda não aceitei a ideia de que eu estou mentorando Nutris, menina. Assim, é um patamar que eu falo de muita responsabilidade. Muita. Eu tenho uma mentorada, a Polineia. Mas depois que a gente troca ideia lá, tá? Eu gosto de trocar ideia muito com Nutris, porque eu sempre também preciso de auxílios seus. Delcione. Tá ótimo. Meu foco é muito saúde da mulher e eu quero me aprofundar mais um pouco sobre intestino. Né? Precisa. Obrigatório você aprofundar intestino para cuidar da parte de detox de hormônios, regulação de ovário, um monte de coisa. Sim, verdade. Fundamental. Doutora, eu tenho refluxo, às vezes que eu como, logo sinto dor de barriga. Eu tô com o meu emocional acabado, meu cabelo tá caindo muito, tô com ansiedade, preciso muito conversar com você. Ô, Delcione, você quer me chamar depois no direct lá do Instagram? Você quer falar por aqui? Você que sabe, viu? Se você achar melhor depois conversar só comigo, tá tudo bem, eu respeito, tá? Porque aqui, se é o caso, realmente aqui precisa, essa ansiedade pode estar fazendo você ter um refluxo, que vai alterar a digestão, que vai fazer você ter dor de barriga, e lógico que tudo isso vai faltar nutrientes e vai ter muita queda de cabelo. Tá, me chama então no direct, fala assim, Vanessa, você ficou de conversar comigo depois, tá? Me chama no direct do Instagram, que depois a gente conversa então, de forma só nós duas, tá bom? Eu chamei todo mundo? Chamei Joyce, conversando, Maria Fernanda. Gente, essa foi a primeira, tá? Amanhã eu vou fazer uma live com uma ex-paciente minha, que eu amo fazer essas lives para ela contar um pouquinho como foi também a evolução dela de cuidados, como ela está se sentindo hoje. Ela já está sem mim há mais de um ano. Tá bom, Delciane, te espero lá. Ela tá sem mim há mais de um ano, então a gente vai... A irmã dela tá até aqui. A irmã dela, que é minha paciente, também. Que bom, Thaís. Depois eu vou mandar para vocês o link da aula, tá? Preocupa não. Vou mandar lá no grupo, quem é meu paciente sempre vai ter o acesso VIP a tudo. Então, não se preocupe quem é meu paciente aí. Mas, então, amanhã... Olá, Vanessa. Oi, lindona! E aí, eu vou fazer uma live com a irmã dessa maravilhosa aí, da Thaís, que foi minha paciente há muito tempo, que hoje já não é mais. E hoje eu cuido da irmã dela. E aí a gente vai ter aula, então, na quinta-feira, para falar por que eu como de forma saudável e não melhor. O que está por trás? Hoje eu trouxe esse assunto da desbiose. E para mim falar sobre os próximos temas, eu precisava fazer essa introdução da desbiose para vocês entenderem melhor como tudo acontece, tá? Então, a gente se vê quinta-feira. Vou mandar os arquivos para vocês que eu prometi, que preparei com muito carinho, com muitas orientações lá, direcionamentos para vocês, tá bom? Fiquei muito feliz com a presença, com todas essas perguntas aqui. Fico muito feliz e espero poder ter contribuído para vocês aprenderem mais, terem mais dominância sobre esse assunto e não aceitarem qualquer coisa, tá? Esse é o meu objetivo. Bom, então,
Bom descanso para vocês. No Instagram também, bom descanso para vocês. E até amanhã, que eu vou estar fazendo uma live. E quinta-feira a gente está aqui de novo, tá bom? Com a aula e a Aline manda o link para vocês. Beijo e se cuidem. Muito obrigada, Joyce. A Vânia, depois eu te mando direitinho. Ô, Joyce, esse nódulozinho em tireoide, ele pode estar muito associado a excesso de toxinas e alteração do funcionamento do corpo, tá? Eu também tenho esse nódulozinho em tireoide. Eu tenho que até fazer um exame para ver como que tá. Mas a tendência é ele sempre reduzir quando você tem uma menor carga de toxinas dentro de você também, tá? Porque a tireoide, ela sofre muito com o excesso de toxinas ambientais, de xenobióticos que a gente fala. Então, tem que cuidar dessa parte, e tem que a detox estar acontecendo no seu corpo. E, lógico, proteção anti-inflamatória e antioxidante constante. Castanha do Pará bastante, tá? Selênio aí, consumir muito para ajudar, não é só suplementação. Estou com muita perda de peso e queda de cabelo. Aí está faltando muito nutriente para você. Não necessariamente seja da tireoide, pode ser alteração de vários outros. Pode ser alteração de vários outros nutrientes que estão. Aí tem que fazer exame para ver como está B12, ferro, entender como que está o TSH, T3, T4 da sua tireoide, ferritina, zinco. Então, muitas outras coisinhas que tem que avaliar. Só assim não tem como te dizer o que tem que fazer, porque tem várias coisas que podem gerar queda de cabelo, tá? Até o estresse e dificuldade para dormir pode estar fazendo isso com você. Tá bom? Até mais.